E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui, e na aula de hoje nós vamos falar sobre o conjunto dos números naturais. Nós vamos falar sobre antecessor, sobre sucessor, nós vamos ver a reta numérica, faremos comparação entre esses números e muito mais. Então vamos lá, a sequência dos números naturais é formada pelo zero e acrescentando uma unidade a gente encontra todos os outros. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Então pessoal, esses números que basicamente servem para contar, medir, ordenar e codificar são chamados de números naturais. Então, se a gente fixar um desses números, por exemplo, o 49, o número que vem imediatamente antes do 49 é o 48, ou seja, retirando uma unidade, nós temos o antecessor do 49, que da mesma maneira, o número que vem imediatamente depois, ou seja, acrescentando uma unidade, a gente tem o 50. Então, o 50 é o sucessor desse 49. Então, para encontrarmos o antecessor de qualquer número, basta diminuirmos uma unidade, enquanto que para encontrarmos o sucessor de qualquer número, a gente acrescenta uma unidade. E esses números naturais, eles também podem ser colocados em uma reta numérica. Então, a partir do zero, a gente escolhe a escala, ou seja, a distância entre dois números consecutivos, e assim a gente vai numerando de acordo com o conjunto acima. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e assim sucessivamente. Além dessa sequência, nós também poderemos colocar determinada ordem, ou seja, ordenar quem é maior e quem é menor. Para isso, a gente faz uso dos sinaizinhos maior que e menor que. Além disso, da possibilidade de podermos ter igualdades. Lembrando que a abertura do sinalzinho sempre fica para o lado do número maior. Então, desta forma, a gente tem que 8 é menor do que 9, 10 é maior do que 6, 325 é maior do que 305, 240 é menor do que 251, 1001 é maior do que 101 e 34 é menor do que 43. Além disso, a gente também pode identificar números consecutivos. O que são números consecutivos? São os números que estão em uma sequência. Um é o antecessor do outro e o outro é o sucessor do 1. Então, dessa maneira, 10 e 11 são dois números naturais consecutivos, assim como também 5, 6 e 7 são três números naturais consecutivos. E, inclusive, 2012, 2013, 2014, 2015 são quatro números naturais consecutivos. Então, desta maneira, a gente identifica que números consecutivos são que estão em ordem, estão em uma sequência. Beleza, pessoal? Além dessa sequência dos números consecutivos, a gente também tem outras sequências que a gente pode fazer com esses números naturais. Por exemplo, a sequência dos números naturais pares, lembrando que um par é aquele número que pode ser agrupado de 2 em 2, sem sobrar nenhum. Então, o 0, 2, o 4, 6, o 8, ou qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, como por exemplo o 10, o 12, o 14, o 16, o 18, o 20 e assim por diante. Assim como também os números naturais ímpares são aqueles que, ao serem agrupados de 2 em 2, a gente sempre tem o resto 1. Então, desta maneira, os números ímpares são 1, 3, 5, 7 e 9, ou qualquer número terminado em 1, 3, 5, 7 e 9. Por exemplo, 11, 13, 15, 17, 19, 21 e assim por diante. Além disso, nós temos a sequência dos números quadrados perfeitos, que são os números que formam, como o próprio nome já diz, um quadrado perfeito. Ou seja, a partir de uma unidade, se a gente juntar 4, nós temos um quadrado. Se a gente juntar 9, nós temos outro quadrado. Se a gente juntar 16, nós temos outro quadrado. Assim como também 25, nós temos outro quadrado. Então, isso quer dizer que o 1, o 4, o 9, o 16 e o 25 são números considerados quadrados perfeitos. Se você está gostando dessa aula e eu estou lhe ajudando de alguma forma, não esqueça de deixar o seu like e inscreva-se no canal se ainda não for inscrito. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Dando sequência aí, o conjunto dos números naturais, que sua representação será esse nzinho, obviamente n de naturais, é um conjunto onde a gente faz uma coleção de qualquer coisa, qualquer objeto. Por exemplo,
o conjunto dos números pares entre 5 e 13, 6, 8, 10 e 12. Lembrando que os números pares são aqueles que podem ser agrupados de 2 em 2 sem sobrar nenhum. Assim como também o conjunto dos estados brasileiros da região sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Nesse caso, esses 3 elementos, obviamente, também formam um número natural. Enquanto que o conjunto numérico formado pelos números naturais é representado pelo símbolo n, como eu acabei de dizer, e a gente tem exatamente a sequência inicial que começamos essa aula. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante. E o conjunto numérico formado pelos números naturais diferentes de 0 é onde a gente identifica esse asteriscozinho logo acima no canto superior direito da letrinha N. Então, a partir daí, a gente exclui o 0 e os números naturais na sequência. Beleza, pessoal? Para uma melhor compreensão, vamos acompanhar o seguinte exemplo. Paulo comprou as 3 plaquinhas que formam o número da casa onde ele mora, onde essas plaquinhas são formadas pelos números ou pelos algarismos 5, 7 e 9. Primeira pergunta, que número pode ter a casa de Paulo? Então perceba que com esses 3 algarismos a gente pode formar o número 579, 597, 759, 795, 957 e 975. Letra B, para qual desses números a casa onde Paulo mora estaria mais próxima do início da rua? Obviamente, para o início da rua seria o número menor. E entre esses números aí, de 3 algarismos, o menor é 579. Da mesma maneira, para qual número a casa onde Paulo mora estaria mais próximo do final da rua? Obviamente, o final da rua, o número seria o maior deles, 975. Exemplo de número 2, qual é o número natural que antecede o menor número de 3 algarismos? E qual número sucede o maior número natural de 4 algarismos? Essa eu vou deixar para vocês, então deixe sua resposta nos comentários. E se você chegou até aqui, não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal e aproveite e clique na telinha que vai aparecer e continue acompanhando os nossos vídeos. Valeu, galera!